Então, galera, voltamos aqui e anteriormente nós fizemos todos esses botões aqui funcionarem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o igual, que é a parte mais complicadinha do nosso código aqui. O igual vai começar como todos os outros, assim, atualizando, né? Mas aí ele vai ter longos processos aqui. Bom, primeiramente a gente tem que pegar o valor conta, que é o que está em cima mais o que está embaixo. Porém, depende do caso. Por exemplo, se o valor 2 ponto text, né? Ponto substring. Vamos criar uma variável valor 2 aqui. Valor 2 ponto text ponto substring. A gente pega o valor 2 ponto length menos 2 e aqui não é menos 1, é menos 2 e valor 2 ponto tem e valor 2 ponto length menos 1. Ele vai ver basicamente se vai ter o parênteses. Se ele fechar parênteses, o que a gente vai fazer? O var conta vai ser igual ao valor 2. Se não, a variável conta vai ser igual ao valor 2 mais o valor 1, né? Ponto text. Beleza, pessoal? Então a gente tem o valor 2 e o valor... Isso daí foi só para determinar a conta. Aí a gente vai criar a variável aqui resultado. Vai ser igual a 0 no princípio. Aí conta vai ser igual a conta.replace. Vai trocar, né, a vírgula pelo ponto. E o if conta.includes. Se a conta tiver o elevado, ela vai ter que fazer o elevado, já que não existe uma função que faça isso. Porque a gente vai usar o eval. O que o eval faz? O eval ele transforma uma string em uma conta real e retorna o resultado dessa conta. A gente está aqui fazendo os cálculos para ele fazer o elevado antes de dar o eval, porque se ele dá o eval com esse tiozinho aí, vai dar erro. Pera aí.
Resultado é igual a math.poll resultado, vírgula, eval, conta e... Belezinha? Então a gente executou aqui para se o conta incluir o tio, né, que é o elevado, a gente vai ter que fazer a mesma coisa pro mod. Ó, se ele incluir o mod, o que ele vai fazer se ele incluir o mod? Ele vai pegar auxiliar é igual conta.split mod. Aí ele vai fazendo, só que ao invés disso, de math.poll, ele vai dar um porcentagem. Por quê? O que é o mod? O mod é o resto da divisão. Então, porcentagem retorna pra gente o resto da divisão. Além do mod, a gente vai ter que fazer também, por último, assim, o y-root, que é a raiz lá e tal. Conta é igual a conta.split y-root. A gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter que fazer um cálculo aqui. 1 dividido por eval. Vocês já vão entender. A gente vai dar um math.poll, o resultado, com 1 dividido por eval da conta. Por que 1 dividido por eval da conta? Porque você está fazendo a raiz. Então a raiz é o elevado, só que o 1 sobre o elevado, né? Belezinha, belezinha. Agora a gente coloca a... E se não tiver nenhum dos três, resultado é igual a eval conta. Ele só vai dar um simples eval pra gente. Aí a gente vai colocar o valor 2.html vai ser igual a nada, né? Ele vai zerar a parte de cima. E o vai mudar vai ser igual a true. O valor espera aí que eu esqueci o hashtag aqui, que é um ID .html vai ser igual a resultado .toString .replace o ponto pela vírgula, como sempre a gente está fazendo aqui. Agora, se vocês pegarem para ver, 5 mais 2 igual a 7. E a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente tem o vezes assim e ele tem que ser convertido antes. Então a gente tem que pegar esse valor 2 e colocar ele igual a valor 2 ponto replace. A gente vai dar um replace no quê? Nos caracteres especiais que a gente tem, que é o vezes e o dividido. Apenas os dois. Então, vezes vai se converter para asterisco. E o dividido vai se converter para o barra, que é o dividido. Então, a gente vai dar valor 2 igual a valor 2 ponto replace o dividido pelo barra.
E basicamente é isso. Então, se a gente tentar fazer uma multiplicação aqui, vai dar certo. Fazer uma subtração, fazer uma divisão aqui, 9 dividido por 5. Tudo certinho. 5 elevado a 2. Temos um problema. 5 elevado a 2. Por que, meu Deus, deu 5,2? Porque bom, vocês viram que você tem que colocar um else if aqui. Mas belezinha, então a gente já fez o igual, que ele funciona com aí funciona com as contas, né? Belezinha, ó que bonito. Agora o igual tá funcionando e tudo, a calculadora já tá pronta. Basicamente já tá pronta. O que falta? Você me pergunta. Falta ainda executar com botões. Que mais que falta? Você me pergunta. Falta o histórico e a memória. Bom, galera, agora a gente vai fazer com que quando você apertar uma tecla, ela já aparecer lá. Eu já fiz aqui um rápido introdução. O que você tem que fazer? Document.add_event_listener. Quando ele clicar, ele vai executar essa função mandando o evento, que é a tecla que ele mandou. Ele vai executar a função atualiza, vai declarar a função. Isso daqui é para você conseguir saber a tecla que ele digitou. Ele vai dar um switch key, que ele vai pegar cada uma das teclas. Por exemplo, 8 é backspace, 27 é o ESC, que é o C. E aí a gente vai fazendo, por exemplo, case 188 ou também case 110. Que esses dois são a vírgula, que é o ponto e a vírgula. Então a gente vai lá, vírgula, hashtag, né? Hashtag vírgula, ponto clique. E dá um break. Beleza, a gente vai continuando assim. Case 111 ou case 193 é o que? É o dividir. Então a gente vai e coloca dividir. Ponto clique. E dá um break. Fazendo assim, ó, por exemplo, vírgula e dividir já está funcionando. Então 5, se eu der uma vírgula aqui, por exemplo, pera aí, der um ESC, ele já deu C. Mas agora, ó, esse daqui já tá errado. O vírgula, ó, se eu digitar aqui, eu consigo dar um ESC, ele já limpa. Ó, backspace, vamos tentar. Se eu der um backspace, ele já limpa. Se eu colocar vírgula, vamos tentar que não tava funcionando aqui. Vírgula, ele já funciona, só que ele funciona mais de uma vez. A vírgula, ela tá com erro aqui. Por quê? Vamos lá na vírgula, que é uma das últimas, né? Por quê? If valor ponto includes ponto. Então ele só vai poder dar uma vírgula. Exato. Agora tá funcionando, tá dando o back, tá tudo certinho. Opa, cliquei assim aqui sem querer. Mas então a gente vai fazendo assim por diante até tipo acabar. O 106, por exemplo,
é o multiplicar. Então a gente vai, coloca o que? Hashtag multiplicar ponto clique. Porque ele já vai fazer todas as funções que ele precisa. Porque aí senão a gente teria que ficar repetindo as funções. Aí seria muito trabalho. Seria tipo o dobro de linhas, quase. 106 ou 107 ou 187. Esse daí é o que? O somar. Então a gente vai somar ponto clique. A gente já dá um break. Lembrando dos pontos e vírgulas, assim, só por questões de... Meu Deus. Vamos lá, depois do 107, o 109. O que é o 109? É o subtrair. A gente dá um subtrair ponto clique. Ou o 109 ou o 189. Entenderam? Então a gente vai fazendo isso com todos as teclas do teclado. Vamos lá. Caso 13. A não ser as letras, porque letras não, os números. O número eu vou fazer uma coisa diferente. Vocês vão ver. Esse daqui é o igual. E é isso. Essa foi a última. Então a gente acabou aqui, fez as principais. E agora a gente tem que fazer a de letra, de números. Como é que a gente vai fazer isso? Se o Q for maior ou igual a 96 e o Q for menor ou igual a 105, que essas são a taxa das letras, val é igual a Q menos 96, que vai começar no 0 e vai até... Aí a gente vai dar um hashtag mais esse valor, ponto, clique. Viram como é fácil? Agora a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode dar um C, a gente pode multiplicar, dividir e fazer tudo demais. Beleza, galera. Então, estamos quase acabando a nossa calculadora. Ela já tá bonita, já tá funcional e só falta uma coisinha, o histórico e a memória. Como é que a gente vai fazer esse histórico e memória? E esses botões aqui também faltam. Então vamos primeiramente fazer esses botões aqui, as funções dele, e a gente passa pro histórico e memória, que eu esqueci deles. Vamos lá. A gente pega aqui, pode ser aqui mesmo, depois do igual, né? A gente vai usar essa mesma base, né? Quando ele clicar no DAG, o que ele vai fazer quando ele clicar no DAG? Se DAG for igual a DAG, ele vai... DAG vai ser igual a RAD.
Se não, e se o deg for igual a rad? E lembrando que this.innerHTML vai ser igual a rad. Se deg for igual a rad, deg vai ser igual a grade e this.innerHTML vai ser igual a grade. E por último, se não, nenhum dos dois, deg vai ser igual a deg, vai voltar, e o this.innerHTML vai ser igual a deg novamente. Beleza? Fizemos a função deg. Agora vamos para FE. A FE, o que acontece? If FE igual a false. E que mais? This.style.border bottom é igual a none. Se não, FE é igual a true e this.border.style, né? .border bottom é igual a 3px solid red. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Depois de FE, temos o hype. O que essa função vai fazer? Ela vai se hype igual a false, this.style border style igual a none, e além disso ele vai pegar o seno.html e vai ser igual a spam. Por que isso? Porque o hype ele muda os estados do seno, cosseno, tangente. Ó, seno, cosseno, tangente, seno 1, cosseno 1, tangente 1, seno, cosseno, tangente, seno 1. Só que aqui tem que ser sup, menos 1, barra sup. Aí aqui é a mesma coisa, depois de seno, cosseno e tangente. Beleza, ele vai mudar aqui. E se não, ele vai executar isso, só que é ao contrário. Ele vai dar um true e vai colocar 3px solid bottom. E ao invés disso, todos esses com o H. De seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tangente hiperbólica. Agora, a gente tem que fazer as funções de memória e de histórico, porque agora esses daqui já estão funcionando aqui, ó. Esse deg só que não tá funcionando, porque não tá funcionando, porque esse deg não está funcionando.
Ah, é que tem duas que chama DAG. Então essa primeira aqui vai se chamar DAG 2. E esse daqui vai também se chamar, quando tiver aqui, DAG 2. Belezinha? Agora tá tudo funcionando, tudo aqui. Agora vamos fazer as funções de histórico e memória aqui no final. Vamos lá, porque a gente não tem tempo para perder. Começando da mesma forma que a gente sempre começa, né? Quando clicar no quê? Quando clicar na memória, que a gente vai fazer? Vai executar essa função. O que ela vai fazer? Ponto tab, HTML, div. Dentro dessa tab, ela vai colocar uma div com id igual a div memória. Só que a gente tem que trocar aqui, né? Obviamente. E escrito dentro dessa div não há nada. Salvo na memória. Prontinho. Aí, barra div. E a gente precisa criar uma variável memória local, que vai ser igual a local storage. O que esse local storage faz? Ele grava no seu browser uma variável, que no caso o nome dela vai ser memória. Então, enquanto a memória local includes vírgula, enquanto inclui a vírgula, o que a gente vai fazer? Memória local vai ser igual a memória local ponto replace. Por que a gente está fazendo isso? Porque o replace ele só funciona uma vez. Como a gente quer fazer o replace de todas as vezes do memória local por um BR, a gente coloca dentro de um while. E a gente pega o document.get element by id, que na real é muito mais fácil fazer assim, div memória ponto html vai ser igual ao que? A memória local. E a hashtag main ponto, né? CSS, o border bottom vai ser igual a 3px solid red, enquanto o is vai ser igual a none. Beleza? Tudo prontinho, função memória prontinho e finalizada. Agora a gente vai ter que fazer uma função histórico também. A gente vai usar a mesma coisa que a gente fez na memória. A gente vai salvar uma variável local, né? Tab igual a div.div histórico. Opa! Histórico. Vamos trocar essas variáveis aqui. Tudo para histórico local.
esse daqui vai trocar o is e o main. Ainda não há histórico. A gente vai colocar aqui. Ainda não há histórico. Então, beleza. Vamos continuar. Aqui a gente precisa fazer alguns botões, né? Para memória. Vamos fazer primeiro o histórico. Como é que a gente vai fazer o histórico? A gente tem o nosso igual aqui, certo? A gente tem o nosso igual. A gente vai colocar, depois de declarar o resultado, depois desse... depois de colocar o resultado, aí depois disso daqui, a gente vai colocar um histórico, ponto push, conta. Por que histórico.push? Porque histórico é basicamente um vetor, aí a gente está adicionando a conta nele. Aí depois, no final aqui, a gente vai fazer o quê? Você pensava que acabou? Não acabou. Depois que vai mudar, recebe true. A gente tem que colocar aqui o FE. Se tiver FE, ele vai mostrar como notação científica. Como é que a gente vai mostrar como notação científica? A gente só vai mudar uma coisinha aqui. Aqui a gente vai colocar to exponential. Beleza? E aí a gente vai dar um histórico, ponto push. A gente vai adicionar no histórico um H3, né? Mais resultado, mais barra H3. Beleza, a gente só tá colocando coisas dentro do vetor. Agora a gente coloca no local storage ponto set item. A gente vai colocar aqui, tem no local storage, a gente vai colocar o histórico. E a gente vai colocar o quê? Qual variável dentro? O histórico. Nossa variável é histórico. Aí var histórico local vai ser igual ao local storage ponto get item histórico, para ele pegar tudo que tem lá. E aqui, enquanto histórico local ponto includes a vírgula, a gente fala para ele que o histórico local vai ser histórico local ponto replace a vírgula por um br. Belezinha? E a gente fala que document.getElementById. A gente fala que a div histórico ponto .html vai ser igual ao que? Histórico local. Beleza, o que isso vai fazer? Aqui tem o histórico, fiz uma conta aqui. Pô, ele mostrou a conta ali. Aí ele vai mostrando a conta que a gente fez e vai indo. Isso é muito interessante para mostrar o histórico. Agora a única coisa que nos falta é a memória. Esses botõezinhos de memória aqui. A gente tem todos bonitinhos, né? A memória, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função para cada botão da memória.
Porque tem vários botões aqui, tem o MC, MR, M+, M-, MS. Vamos lá, vamos começar pelo MS, que é o que cria uma memória, assim, né? Assim por dizer. Como é que a gente vai criar uma memória da mesma forma com que a gente criou o histórico? A gente vai dar um push na nossa variável memória. A gente vai salvar o que dentro dela? O valor. Que a memória ele só pega o valor que está lá no resultado, né? E a gente vai dar um local storage.setItem para colocar um item. Que item que a gente vai colocar na memória? Memória. A gente vai colocar a variável memória no local storage. E aí a var memória local vai ser igual a local storage ponto get item, local storage ponto get item, o que? Memória. Então ele vai pegar a memória. Então a gente vai fazer enquanto a memória local ponto includes a vírgula. O que vai acontecer? Memória local vai ser igual a memória local ponto replace a vírgula por br. Belezinha? Depois disso a gente coloca a variável que é o div memória .html. A gente coloca o que? A memória local. E vai mudar igual a true. Belezinha, a gente já fez o MS, vamos fazer o MC. MC é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais simples. Por quê? Porque ele só limpa a memória. Como é que a gente vai limpar a memória? Local storage.setItem memória como um vazio, sem nada. Beleza? Pegaram? E a gente vai o que? Colocar nessa div memória isso daqui, ó, ainda não há nada na memória. Beleza? Além disso, vai mudar igual a true. Não. Memória igual a array, para zerar a memória completamente. Agora a gente tem que fazer o MR. O que o MR faz? Ele remove apenas um item da memória. Como é que a gente vai fazer para remover apenas um item da memória, você me pergunta? Bem simples. A gente vai criar o var, memória local, vai dar esse while, memória local igual a split. Não, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai criar a memória local e memória ser igual a memória local ponto split a vírgula. Como é um vetor, a gente está usando a vírgula como referência, né? Porque quando a gente salvar nessa variável que a gente tem, vai ser só uma. E ela vai separar por vírgula. Após dar o split, a gente dá um local storage ponto set item. Não, pera. Document.getElementById valor.
Então a gente vai pegar isso daqui, a div memória, vai ser igual ao quê? A memória local memória local ponto length menos 1 vai mudar igual true. Beleza? Agora só falta o m mais e o m menos. Quais são as funções pro m mais e pro m menos? Vamos lá, vamos pegar a memória. É um pouco mais complicado, mas a gente vai fazer aqui rapidinho e descomplicar aqui. A gente tem a memória 2, que não vai valer nada por enquanto. Por quê? Porque ele vai fazer um for de igual a 0 até i menor que memória local ponto length e mais. O que esse for vai fazer? Ele vai adicionar a memória 2 mais igual a memória local ponto i. Então ele vai adicionando até o último, só que aí a gente não quer o último, a gente quer o penúltimo. Por que a gente quer o penúltimo? Porque a gente vai alterar o último. Memória 2 mais igual a parse float memória local ponto length menos 1 mais parse float o valor, que é a variável valor lá ponto text. Belezinha, a gente tem memória 2 e agora memória é igual a memória 2 ponto split o que? A vírgula e o while memória 2 ponto includes Pera aí, antes disso a gente dá um local storage ponto set item o que? Memória vírgula memória 2. Include. Aí aqui é só para mostrar pra gente, né? Enquanto eu incluo isso daqui, a gente já fez até esse while, né? Ele vai mostrar a memória. Só que ao invés de memória local, a gente vai usar a variável memória 2. Beleza? Aqui a gente tem M+. Se a gente copiar e colar, trocar aqui M- e aqui ao invés de mais, colocar um menos, já tá tudo pronto. Já vamos colocar aqui document.ready function. Ele tem que mostrar o hashtag histórico ponto click. Belezinha? Fazendo isso já vai estar tudo pronto.
Pronto, já está aqui a memória adicionando e reduzindo. É isso aí, pessoal.